Sejam bem-vindos ao programa Apontamentos da Semana, aqui onde a atualidade espiritual acontece. Nesta emissão iremos refletir sobre os ensinos de Jesus em relação com o grande conflito. O autor Leon Wieseltier escreveu acerca de um homem inglês chamado SB, que tinha nascido cego, mas a boa notícia é que aos 52 anos, SB fez um transplante de córnea que lhe permitiu ver. Pela primeira vez na vida, conhecia a realidade pelos seus próprios olhos. Que momento incrível! Infelizmente, SB começou a achar o mundo monótono. Notava cada vez mais imperfeições e pequenas irregularidades, que o deixavam decepcionado, pois ele esperava encontrar um mundo perfeito. Ele gostava das cores vivas, mas ficava deprimido quando a luz desaparecia. Não se adaptou a esta nova realidade e contraiu uma depressão profunda. 3 anos depois, morreu. Uau! Embora em certo sentido seja difícil de entender, noutro não é. O nosso mundo é um lugar danificado. O grande conflito está a desenrolar-se há cerca de 6.000 anos. Uma guerra de 6.000 anos vai deixar muitos destroços atrás de si. E apesar de todos os nossos esforços para tornar este mundo melhor, a trajetória não parece ir na direção correta. Para tentar compreender este tema, contaremos uma vez mais com a preciosa colaboração do pastor Ilídio. Mas antes, como é nosso hábito, nós vamos realizar uma prece. Pai querido, é um privilégio muito grande novamente estarmos na Tua presença, suplicando o Teu Santo Espírito, o Consolador, para que nos possa inspirar, revelar e fazer compreender aquilo que Tu mostraste aos Teus servos no passado. Senhor, abre-nos os olhos e ajuda-nos a ver o grande quadro do grande conflito, mostrando o papel de Jesus através da sua ação para minimizar os efeitos do mesmo. Queremos pedir a Tua orientação neste roteiro que vamos fazer. São todas estas bênçãos que pedimos no Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Pastor Ilídio, de que forma os ensinos de Jesus, as parábolas, as histórias, revelam o tema geral do grande conflito nas experiências individuais do cotidiano, que é chamada a metanarrativa, num estilo literário? O grande conflito desenrola-se, obviamente, desenrolou-se no céu, como sabemos, lá tudo começou, e ele desce até à terra e é o que nós vemos neste cortejo de miséria e de dor e, finalmente, de morte. Ele manifesta-se aqui na terra, como acabámos de dizer, manifesta-se também na nossa vida, manifesta-se também nas tentações várias que o ser humano tem e, acima de tudo, no relacionamento uns com os outros. Porque o bem e o mal coexistem. É verdade que o mal não existe, mas sim, como as trevas não existem, existe a luz, porque nós medimos a luz, não se mede as trevas, e a ausência de luz dá as trevas, por isso é que elas, entre parênteses, existem, e o mal existe porque na ausência do bem, e por isso temos o mal. Ora, e esse mal propaga-se dentro destes diversos vetores que acabámos de dizer, na nossa vida, na tentação que uns têm, que nós temos também, e, acima de tudo, no relacionamento de uns com os outros. Ora, porque o bem, nós devemos, como a Escritura diz, devemos pagar devemos neutralizar o mal, neutralizá-lo com o bem. Somos chamados a que possamos nascer de novo, sermos novas criaturas, sermos, no fundo, mini-Cristo, onde quer que nos possamos encontrar, ou seja, esses ecléticos, esses enviados de Deus em todas as situações. Nem sempre o conseguimos fazer. Mas está à altura desse grande chamado e comissão que Deus nos confiou a cada um de nós como seus filhos e como cristãos em particular ou em geral. A Bíblia apresenta-nos vários tipos de repouso que trazem harmonia à criação. Que tipos de repouso é que encontramos na Escritura e qual o seu contexto e propósito? Desde o início da criação, no jardim no Éden, no livro do Gênesis, nós encontramos lá, começa pela a fase criadora de Deus, onde diz que Deus descansou. Este Shabat, este descanso. É verdade que, se lermos também o profeta Isaías, vemos claramente que Deus não se cansa, nem se fatiga, portanto é um descanso diferente, ou seja, é um cessar de atividades, para que nós, como criaturas, pudéssemos também cessar atividades. E é curioso que esse então, dia... da mesma forma que há um círculo circadiano,
responde a um período de 24 horas, também existe um ciclo circa septano, que é um período de 7 dias. E a origem da semana vem daí, da criação? Esse é que é o grande problema. O problema, isto é, aqueles mais céticos, porque isso levar-nos-ia a contextos mais profundos, porque hoje em dia há manifestações públicas, viva a sociedade, viva a família, consolidar a família e a família mais família. Muito bem, mas esquecem-se que no Éden há duas instituições vindas do Éden, que é a família, em Adão e Eva e subsequentes, e é também outra instituição que é o sábado. E nesta instituição ninguém liga, nem sequer se conhece, e o pouco que se conhece não quer saber nada para não ficar mal visto em relação a certos contextos. Ora, e vemos aqui que, se nós virmos como é que surge o ano, pois bem, o ano aparece em relação à própria Terra que gira à volta do Sol, o mês, portanto a Lua, à volta da Terra. O dia, pois bem, a própria Terra que gira sobre si própria. Portanto, vemos aqui que a ciência vai encontrar e explicar onde aparece quer o ano, quer o mês, quer o dia. Mas em relação à semana, não se sabe onde ela vem. Alguns mais iluminados vão dizer, vem de Babilónia, tem de Babilónia. Sim, mas ele foi beber em algum sítio. E não há qualquer explicação racional para este período de 7, a não ser, exatamente, se mergulharmos diretamente na palavra de Deus. Ora, e o que é interessante é que também neste ciclo de 7, o único dia de 7 que tem nome, curiosamente, é esse sétimo dia, que é um Shabat, que é o que nós conhecemos como sábado. Os outros dias, se olharmos na nomenclatura bíblica, há o primeiro dia da semana, segundo dia da semana e por aí fora, até chegar no final do 6º dia da semana, não se diz o 7º dia da semana, é o Shabat, o sábado. Por isso é que na nossa linguagem, dentro da nossa linguística, não é assim? Encontramos à segunda-feira, o que erroneamente nós dizemos domingo. Porque este domingo, como sabemos, este Dominus Die, dia do Dominus, do Senhor, da ressurreição do Senhor, mas isso é um nome posto pelos homens. Por isso é que temos o grande problema de começar, se pensarmos um bocadinho, a nossa semana começa uma segunda-feira. Não há nada à face da Terra que comece no número 2, tem que ser o número 1. Mas, pastor, existiam também outras festas de repouso, além do Shabat, do sábado. Portanto, segundo Deus, não é? Portanto, para que houvesse uma forma equitativa em toda a sua criação, Deus vai fazer e vai dar a conhecer, através de Moisés, várias das suas leis, que são meramente cerimoniais, que são leis cívicas, onde não só há o descanso dos solos, de 7 em 7 anos, e há aquilo que se chama o jubileu, que é conhecido de 50 em 50 anos. Isto é, no jubileu, onde a ideia de Deus o que era? Era acabar com a pobreza extrema. Portanto, se eu tinha uma quinta que foi vendida por A mais B, ao fim deste ano, essa quinta volta de novo, para que não haja extrema pobreza em Israel. E quem faz as coisas sabe como é que as faz e porquê é que as faz. Ora, e é esse descanso, quer na linguagem, e mesmo se nós não percebemos nada de agricultura, mas parece que há, e na história, portanto, aí é o meu ramo de saber, mas vemos que mesmo na história, na Idade Média, havia solos em descanso, para que eles não fossem esgotados, não é? E nós, a sociedade de hoje, esgota terrenos, tudo isto, todo ano produz isto e aquilo e acolá, e não descansa como todas as coisas. E Deus vai colocar, e por Ele é o Criador, o descanso dos solos de 7 em 7 anos. Aliás, que curiosamente, na linguagem de hoje académica, os académicos, não é? Este ano é o ano sabático. Ou seja, aquelas atividades, aquelas lições académicas, este ano ficam em stand-by. Ora, até nisso é inspiração divina. Ou bíblica, se quisermos, não é assim? Portanto, há esse descanso para que o Senhor, para que nas coisas que são dadas a cada um de nós, nesse descanso, se quisermos, seja no 7º dia da semana, o sábado, nós pensemos no Senhor das coisas, que é Deus. Criador. É um ciclo de renovação, é um ciclo de restauração, de cura, há benefícios físicos, em relação sociológicos. ao Criador. Ok, sim senhor. O tema do grande conflito está também implícito na famosa parábola do bom semeador.
Nós, nesta parábola, vamos encontrar um campo rico de paralelismos. Ajude-nos a perceber quem é que são os personagens desta parábola, as ações que estes envolvem, o significado das sementes, os diferentes tipos de terreno, porque não é apenas uma mera parábola do cotidiano. Uma parábola é uma forma alegórica, imagética, se quisermos, de dizer uma verdade com exemplos que são conhecidos. Jesus fez isso porque era o PowerPoint da época. Não é? Jesus é o mestre dos mestres. Não é? Ora, e Jesus está muito antes, é que se pode dizer como homem, muito antes da sua época, muito à frente da sua época. O que nós usamos, a técnica, os PowerPoints e por aí fora... Ou, se permite a provocação, o Keynote do iOS. E qual é melhor o que ele fazia? É ilustrar o ensino com uma imagem vivida. Porque uma imagem vale mais do que muitas palavras, não é? E cada vez que eu esquecia o ensino do mestre, mas cada vez que eu visse um agricultor, um semeador fazer isto, lançar a semente, agora eu percebo como é que ele, ou a imagem que ele usou. Ora, se nós virmos essa imagem, esta parábola do bom semeador, que encontramos, por exemplo, em Mateus no capítulo 13, ora, o que é que nós vemos ali? Vemos ali muitas particularidades, não é assim? Onde se é um semeador, é alguém que conhece da coisa, alguém que é profissional, não é? Mas diz aqui que a semente vai ser lançada e é lançada para diversos sítios. Uma em cima do caminho, o caminho já passa este e aquele já está duríssimo, logo a semente ali não serve para nada. A semente cai entre pedregais, a semente cai entre espinhos e a semente cai na boa terra. Portanto, vemos que, de certa maneira, o agricultor, não é? É um agricultor altamente lacunar, altamente falhado, é um agricultor sui generis, não é? Quase que não percebe daquilo e, no entanto, é agricultor. Ora, mas a ênfase não está no agricultor, mas está a maneira como é distribuída a semente. E eu gostaria de chamar a atenção que, se nós olharmos no capítulo 13 de Mateus, onde tem a parábola e a explicação da parábola, onde vemos aí os diversos tipos de terreno e onde cai a semente é una, que é a palavra de Deus, não é assim? Ora, o que é que nós vemos? Vemos que há uma particularidade que em todos eles, isto é, todos eles ouviram a palavra de Deus. Todos ouviram, não deu, porque não tem raízes, porque junto ao caminho não há terreno para raízes, que é muito duro. E o que é interessante é que diz o termo que veio as aves do céu e comeram as raízes, as sementes. E aves diz lá que é o maligno. O que é interessante, gostava de chamar a atenção, aproveitando este pequeno pormenor, pequena dica, quando nós lemos no livro do Apocalipse, do capítulo 18, quando conhecemos o verso 13 e o verso 4, não é? Quando diz, sai dela, povo meu. Não é? Nós, como povo, conhecemos isso. Mas há uma pequena particularidade que não esqueçamos, e eu gostaria de a ler, porque ela é, quanto a mim, tremendamente importante, e é uma dica que poucos de nós talvez conhecemos isso, associamos uma coisa à outra. Ora, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, portanto, quando fala na parábola do bom semeador, como nós dissemos, não é? Diz aqui, capítulo 13, no verso 4 de Mateus, diz aqui, e quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram a semente. Ora, e estas aves, sabemos que na continuação da parábola, fala aqui que no verso 19, que é a explicação da parábola, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado. Portanto, as aves são simbolizadas pelo maligno, não é? Que come a semente, porque não tem raízes e desaparece. E os outros com os cuidados da vida, não é? E vem a perseguição, mas as raízes eram poucas e mostra claramente os diversos tipos também de cristianismo. Dito, eu sou cristão, mas quando vier a tempestade já não sou, não é? Portanto, apostatam. E essa coisa das aves, como diz, voltando a Apocalipse 18, para fazer o paralelo, diz aqui no verso 2, e clamou fortemente com grande voz, caiu o grande Babilônio, que se tornou morada de demónios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda. E esta ave tem a ver exatamente com
da parábola. onde todos eles aparecem, que é exatamente o maligno. Não é? Portanto, e sai dela, povo meu, ninguém tem prazer em estar em Babilónia, porque é contrário a Deus. E esta ave imunda, obviamente, imunda já quer dizer que não é nada a ver com Deus. E será que nós poderíamos pensar também numa universalidade do Evangelho nesta parábola, no sentido em que não há exceção, em que o semeador envia a semente para todo o tipo de terrenos, para todo o tipo de pessoas? Podemos inferir isso, ou o que nós quisermos, desde que não façamos dizer à Bíblia aquilo que ela não diz. Mas aí, claramente, como vemos aí, neste tipo de terrenos encontramos terrenos ou pessoas, encontramos onde ela germina ou não. E, portanto, essa semente no início que cai sobre o caminho, portanto, o caminho é talmente duro, de tal calcorrear sobre esse caminho, a semente não pode descer para obter matéria orgânica para morrer e nascer, e renascer, não é assim? Por isso, as aves do céu, e entenda-se as aves quais são, não é? O que é que simboliza, vem e desaparece. Porquê? Porque não tem raízes, não é? É um ser sem ser. Mateus, no capítulo 7 e no versículo 21 a 27, apresenta uma parábola que aborda o conceito básico de estruturas e construção, talvez aparentemente suscetível de interessar apenas a pedreiros, se calhar a carpinteiros de cofragem ou até engenheiros civis, existindo na época. Que lições também podemos tirar desta parábola? É apenas uma parábola destinada a este núcleo de pessoas ou há algo mais implícito na mesma? Se lermos do contexto de Mateus 7, Jesus está a falar, não está a falar para os não do povo de Deus, não está a falar para fenícios, não está a falar para qualquer povo que não tem nada a ver com Deus, mas sim para o seu povo, ainda que nominalmente. Ora, e ele fala aqui que, nessa parábola, onde ele diz claramente que aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante àquele que constrói sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante àquele que constrói a casa em areia movediça, diz que vem chuvas, vem tudo isso, as tempestades, aquele que construiu a casa sobre a rocha. Essa areia não é areia do mar, não se está a referenciar a areia do mar. Não, que ilustra perfeitamente a fragilidade daquele que diz que é cristão somente nominal. Portanto, veio as tempestades, tudo aquilo que é adverso ao cristianismo, aquele que constrói sobre a rocha, isto é, que cuja fé é firme, ele permanece, tem alicerces, ela permanece. Aquele que é sobre a areia movediça, ou seja, sobre a areia que não tem consistência, não tem raízes, não tem alicerces, desaparece. Não estamos a falar areia no sentido literal, mas no sentido da fragilidade da sua fé. O que é interessante é que eu trago aqui este livrinho, um dos livrinhos inerente à pessoa de João Paulo II, que ele aqui são perguntas que fazem a este senhor, não é? E este dirigente da Igreja Romana, e é interessante que fazem a pergunta acerca de Pedro, isto é, quem é Pedro, não é? É evidente que, pronto, daquilo que podíamos dizer e acerca disso, mas achei interessante que fala aqui um pouquinho sobre a maneira como ele fala. Quem é Pedro, este homem de um caráter totalmente oscilante? Até que teremos uma lição mais à frente que iremos abordar. Exatamente, até que o homem nunca se chamou Pedro, o nome dele é Simão, ele não tem nada a ver com Pedro. Mas diz aqui, em conclusão, Pedro, diz o nosso amigo o cardeal, o Wojtyla, não é? Conhecido por João Paulo II, enfim, de boa memória. Em conclusão, Pedro é aquele que não apenas não voltou a renegar o Cristo, como não repetiu o seu infausto, não conhece esse homem nas negações de Pedro a Jesus, não é? As tais três negações. Mateus 26, 72. Mas perseverou na fé até ao fim. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16, 16. Deste modo, agora veja, deste modo, diz João Paulo II, deste modo, a rocha, não é? Este Petros, que não tem nada a ver com rocha, não é? Mas é um calhau de equilíbrio instável, não é? Que era o caso dele, o seu caráter, mesmo se talvez como homem não fosse mais do que areia movediça, repare bem, areia movediça, o próprio Cristo é a rocha. Ele mesmo diz, o próprio Cristo é a rocha. Mas quer lá saber disso? Um lado diz que é a rocha, mas por lado é o Pedro que é a rocha, que é o homem, não é? Quando ele chama aqui areia movediça. E Cristo edifica a sua igreja sobre Pedro. Sobre a igreja movediça. Ele diz claramente que Pedro é a igreja movediça e ao mesmo tempo diz que Jesus é a rocha. O que é evidente, não é? Mas, apesar de ele reconhecer que Pedro edifica a sua igreja, diz que Jesus edifica a sua igreja sobre Pedro. Ora, Jesus edifica a igreja sobre areia movediça?
É um bocado estranho, citando as palavras dele, não é? Ora, vemos aqui o que é ser-se cristão e o que é a palavra de Deus, ou seja, no assim diz o Senhor, não é? Não tem nada a ver com nada. Em Romanos 10:2, o apóstolo Paulo afirma que existem muitos crentes com um zelo sem inteligência, por isso muitas vezes derivam para o fanatismo e outras vezes para o legalismo. E ele no versículo 3, a seguir, também diz: não conhecer a justiça de Deus poderá levar-nos a uma atitude de crítica e julgamento barato. Por essa razão, os contemporâneos de Jesus muitas vezes tinham esta abordagem. A promessa de Jesus em estar connosco até ao fim é feita no contexto de fazer discípulos, de resgatar pessoas, de perseverança pessoal, evitando que acabemos no lado perdedor do grande conflito. Este atravessa-se dos nossos cotidianos e, independentemente da nossa vontade, somos atores neste drama. Através das nossas decisões fortaleceremos duas teses que estão a ser escritas: a tese de Jesus ou a tese do diabo. O nosso caráter é o resultado das nossas decisões. Oramos para que em Cristo nada o separe do amor de Deus. Na próxima semana refletiremos sobre os companheiros de armas de Jesus. Esperamos por si no próximo encontro. Até lá.